Olá, amigos. Mais um encontro para estudarmos o livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Humberto de Campos. Neste livro, nós estamos agora no capítulo 27, a oração do horto. Por falar em oração, todos os nossos encontros, nós fazemos uma oração. Vamos fazer juntos agora para que a espiritualidade superior, os benfeitores espirituais nos orientem, nos inspirem, para que melhor possamos entender esse lindo capítulo com que nos brinda Humberto de Campos nesta obra maravilhosa. Unamos os corações. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente a oportunidade que temos e a felicidade que temos por podermos nos reencontrar a cada espaço de tempo para meditarmos a respeito de lições tão bem elaboradas para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Nós agradecemos ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade que nos acompanha por essa benfeitoria que recebemos a cada encontro. Graças a Deus. E então, como estamos falando, o título do capítulo 27 é A Oração do Horto. Imaginem vocês que esse momento é um momento especial, crucial, eu até diria, na vida de Jesus. E aí ele se afasta para orar. Se Jesus, que foi Jesus, o que é Jesus, não é? O espírito mais puro que já caminhou por sobre o planeta Terra, tirava vários momentos do seu dia, e é relatado nos evangelhos, para orar. E este momento que Humberto de Campos nos traz é excepcional. E vamos lembrar o que é uma oração, uma prece? Oração é quando nós nos desligamos daquilo que possa nos distrair e tornamos numa introspecção profunda para que possamos fazer uma ligação direta com o alto. Nas esferas espirituais mais elevadas, que nós possamos atingir, não porque não seja possível ir mais, mas porque a nossa imperfeição não nos permite ir além. Então, é um momento sublime. É um momento onde parece que tudo se acalma à nossa volta e a gente consegue elevar o pensamento, o sentimento até Deus ou até as esferas espirituais superiores que nós possamos chegar. Mas o Mestre Jesus, naquele momento, ele faz uma oração. Não lerei toda a oração porque ela se encontra no Evangelho de João e de Lucas. Se vocês quiserem procurar, está lá no momento que antecede a paixão do Mestre Jesus. Então, Humberto de Campos vem e nos diz o seguinte: depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou ao lugar que ocupava a mesa do banquete singelo e, antes que se retirassem, elevou os olhos aos céus e orou assim fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Olha, esse momento é muito importante, né? De todas as lições, até os últimos momentos do Mestre na Terra, ele nos dava a lição. E que lição linda essa do lava-pés, que nós chamamos, né? O momento do lava-pés, onde ele, que era o Mestre,
nós poderemos dizer, é o Senhor que estava conosco caminhando, o Messias tão esperado, ele de Senhor se torna servo e lava os pés dos discípulos. E é muito interessante que Pedro se recusa a que o mestre lhe lave os pés. Mas é por uma palavra firme e forte de Jesus que ele cede e também deixa que o mestre lhe lave os pés. É muito interessante. Vale a pena consultar o Evangelho no Novo Testamento e ver essa passagem linda. Mas vejamos a oração que o Mestre Jesus fez, e eu torno a repetir: nós precisamos orar fervorosamente, intensamente, para todas as ocasiões e em todos os nossos dias, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui não é uma estação de folguedo. Já nos disseram os benfeitores espirituais, aqui é um lugar que a gente veio com o objetivo de nos melhorarmos, portanto, correção o tempo inteiro. Retidão em nosso pensamento, em nossas palavras, em nossas atitudes. E que melhor horário para nos ligarmos ao alto, para aurir dessas energias benéficas que vão nos impulsionar para a vida, do que na hora em que estamos orando, na hora em que estamos em prece. E Jesus faz a sua prece lindamente e começa assim: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens, no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Que coisa linda, não é? Ele colocando-se diante do Pai, pedindo amparo, acolhimento, porque ele está entregando a obra. Ele está está considerada consumada a obra, quer dizer, encerrada a obra. E ele ainda diz: ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Olha que declaração maravilhosa. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou. Vou ler mais um pouquinho, vai? É muito lindo. Manifestei o teu nome aos amigos que me destes, eram teus, e tu nos confiastes para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora de tudo quanto lhes dei, que tudo quanto lhes dei provém de ti. Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros como eu sou um contigo. Dei-lhes a tua palavra para que o trabalho santo da redenção das criaturas, pois eles compreendam que nessa tarefa grandiosa o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão nesse mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções,
porque pertencem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido a luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmo. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os todos, Pai. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Olha que oração! Quando Jesus, se entregando nas mãos do Pai, revela todas as coisas que que ele já nos ensinou, pedindo proteção a cada um dos discípulos, aqueles que estavam lá encarnados naquela hora e os outros que despertariam em função da pregação, da evangelização que aqueles discípulos fariam e fizeram. Tanto é que nós hoje, tendo ouvido as palavras dos discípulos do Mestre Jesus, estamos aqui em busca desse mesmo amor, desse mesmo conhecimento, dessa mesma sabedoria que tanto enalteceu a vida de cada um deles. E tanto é que Jesus ainda diz que eles se amem uns aos outros como eu os amei. E que o amor com que me tens amado esteja neles e neles eu esteja. Olha, é uma coisa muito linda. E esse texto trazido por Humberto de Campos nos nos faz lembrar que aqui estamos peregrinos no planeta Terra, buscando esse mesmo caminhar, essa mesma força, essa mesma alegria, esse mesmo amor, essa mesma vontade de servir ao Pai que tanto nos ama. Passada essa oração feita lá no cenáculo, quando todos estavam juntos, terminou aquele encontro, aquela reunião, cada um foi fazer os seus afazeres, cada um tinha suas obrigações. Mas Simão Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Jesus chamou para que fossem junto com ele ao Monte das Oliveiras, onde ele entraria em oração para melhor se preparar para tudo o que iria acontecer depois. Pois bem, lá vão João, Tiago, que eram os filhos de Zebedeu, e Simão Pedro. E aí já era no cair da tarde, o crepúsculo já estava se fazendo, e eles foram para aquele lugar específico lá no Monte das Oliveiras, e Jesus pediu que eles ficassem nos bancos naturais, não era um banco de pedra como nós, era assim um espaçozinho onde eles pudessem se acomodar e ficar ali em meditação, em oração, porque ele se afastaria um pouquinho mais, ele se adiantaria um pouquinho mais, mas pediu que esses discípulos ficassem com ele. E diz assim: esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho.
Então ele já sabe o que vai acontecer. E aí ele se afastou um pouquinho, né? E, e os discípulos perceberam que o mestre nunca se parecera assim tão solene, né? E, e acreditavam, não sabiam o que ia acontecer, mas que coisas muito importantes se sucederiam a seguir, né? Então João ponderou com os outros dois. Oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do Mestre, pois se ele aqui nos trouxe apenas nós três em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. E puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Eu achei muito interessante que Humberto de Campos tenha colocado isso, adormeceram no decurso da oração. De certo que estavam também cansados dos afazeres, já era o final do dia, né? Dos afazeres diários, então, naquele lusco-fusco, naquele horário, eles então, sem perceber, adormeceram durante aquela vigília. E, passado alguns minutos, acordaram ouvindo o mestre que lhes observava. Despertai! Não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo um minuto? Vocês não podem ficar comigo um minuto mais? Esses são os derradeiros momentos que estarei com vocês. Mas me ajudem a orar, a meditar, a me fortalecer, para que eu possa seguir em frente com, né, com galhardia e para honrar a missão que ele estava aqui, né? Então ele pediu mais uma vez que orassem com o coração e se afastou novamente. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram no meio da meditação. Despertaram com o mestre a lhes repetir: Não conseguistes então orar comigo? Eu achei muito lindo que Humberto de Campos coloca aqui. Os discípulos insensivelmente, quer dizer, eles nem perceberam, acabaram cedendo aos impulsos do corpo e olvidando as necessidades do espírito. Eu até assinalei porque nós que estamos estudando juntos na doutrina espírita, nós sabemos que somos seres espirituais, somos espíritos numa experiência material, física aqui no planeta Terra, e que o nosso destino, a nossa destinação é o plano espiritual, é o retorno à pátria espiritual. Mas os atrativos deste planeta são tão grandes e nós estamos tão imantados a ele que nós cedemos aos impulsos da matéria, esquecendo-nos de que somos espíritos imortais e que estamos fadados à perfeição. E quantas vezes nós caímos em tentação? Caímos em tentação sob todas as formas, seja pela usura, seja pela cobiça, seja pela glutonaria, seja pela inveja, de todas as formas. Nós não ainda conseguimos conter essa pressão que a matéria nos faz, subjugando-nos. E não era diferente com os discípulos, mas agora mais esclarecidos e alertados até pelo conteúdo dos evangelhos, nós já podemos, no exercício de vontade, de força de vontade, refrear certos impulsos que temos. Atentemos para isso. Então os 3 discípulos acordaram estremunhados.
A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. O filho de Iscariotes avançou e depôs na fronte do mestre o beijo combinado. Ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou: Amigo, a que viestes? Olha como essa superação de Jesus neste momento, embora ele soubesse exatamente o que Judas estava fazendo, ele não detratou, não reclamou nada, ele chamou de amigo. Amigo, a que viestes? Com que propósito tu chegas aqui? E a gente já sabe essa história toda, não é verdade? Então, a sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e manietaram as mãos como se o fizesse a um salteador vulgar. Prenderam Jesus. Mas Humberto de Campos não conta aqui, mas aqui em outros evangelhos, acho que de Lucas, aparece que, ou de João, aparece que nesse momento Pedro, pelo impulso, cedeu aos imperativos do corpo, né, do físico, ele arranca da espada e corta a orelha de Maico. E Jesus repreende Pedro, fala, calma, e recoloca a orelha do Maico no lugar, curando mais uma vez. Mas nem isso surpreendeu, porque ele já fazia isso, todo mundo sabia que ele curava de tudo quanto é forma. Aquilo seria mais uma ação, entre aspas, né, comum, quando era uma ação incomum, na verdade. Mas na demonstração da bondade e do carinho do Mestre Jesus em não se deixar afetar pelo impulso do momento, pela energia que corria naquele momento. Nós muitas vezes somos afetados por isso. A gente se deixa envolver no movimento, né? Nós, mais para frente, vamos verificar que nós estamos junto na turba que já acusava Jesus, né? De discípulos, de seguidores, nós passamos a acusadores do Mestre Jesus. Mas isso é mais para frente. Vamos continuar aqui com a orientação de Humberto de Campos. Então, os discípulos, quando viram que Jesus fora preso, eles se afastaram, porque eles sabiam que ali não ia dar um bom resultado, né? Pedro e João ainda ficaram meio que próximos ali, mas os outros foram buscar abrigo em outros lugares, em outras casas, mudaram até as suas próprias vestimentas para não serem identificados, né? Então, e fala assim, Humberto de Campos fala assim, com exceção do filho de Zebedeu, João, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram. Receosos de perseguição, alguns se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. Jesus, então, continua com a sua com o seu desidério, né? Ele continua ele conhecia cada criatura no seu íntimo, como diz aqui Humberto de Campos, conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho da redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhados de lágrimas, e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos.
exemplificando a fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. O espírito elevado de Jesus, né? Aquele ser do alto que veio e seguiu à risca o script que ele mesmo havia traçado junto com o Pai para a sua temporada aqui nesse planeta de provas e expiações, que ele já sabia também que não era dos mais fáceis, não era daqueles mais serenos, não. Era exatamente esse contexto que ele iria encontrar. Homens rudes, homens, vamos dizer, primitivos mesmo, que ainda somos, mas naquele tempo eram menos esclarecidos do que somos hoje. Então, apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. João, todavia, nas suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender o desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Por que dormir a ele, que tanto amava, no momento em que o seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto? Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira, onde a sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia, na mais dolorosa das expectativas? A visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo absorto nesses amargurados pensamentos, em oração silenciosa. João se dirigia muitas vezes ao mestre adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu descuido na hora extrema. Assim como nós não sabemos o desenrolar dos fatos futuros, o próximo minuto nós não sabemos como será, João, o discípulo mais amado, aquele que ficou encarregado de cuidar de Maria, mãe de Jesus, ele ficou se questionando, mas por que eu não fiquei junto com Jesus? Porque eu senti que ele precisava de amparo naquele momento. Se ele já havia separado a nós três para estarmos lá junto dele, orando firmemente ao seu lado, por que eu não consegui conter o sono? Né? E aí Humberto de Campos nos traz, agora no finalzinho desse capítulo, a explicação. Eu não tenho nem como falar para vocês, eu tenho que ler. Esse Humberto de Campos é maravilhoso na sua narrativa. Ele nos prende. Então, vamos ver o que ele nos traz nesse finalzinho, que depois que Jesus já ressurreto, né, já tinha aparecido, mas ainda, né, João estava consternado, porque ele não atendeu aquele apelo do mestre que era para que eles orassem junto com ele. Então vamos ver o que Humberto de Campos nos traz aqui. Algum tempo passou sem que o filho de Zebedeu, João, né, conseguisse esquecer a falta de vigilância na véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais, como uma atmosfera de sonho. Verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento de evangelho e uma exemplificação.
Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao calvário da sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual do testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. A lição que Jesus veio explicar para João é, através das palavras de Humberto de Campos, a explicação que nós precisamos para nós. Nós estamos juntos nessa caminhada e principalmente no movimento espírita, estamos juntos, lado a lado, ombro a ombro, né? Com essa vontade grande de transformar esse planeta de provas e expiações em que nós estamos, que já estamos cansados de sofrer tanto. Mas nós sofremos porque nós ainda não entendemos a lição que o Mestre nos deixou. E ele vem explicar aqui. O processo é individual. Esse processo de melhoria é individual. Porém, ele respinga no coletivo. À medida em que nós, como individualidade, nos melhoramos, o impacto que se faz, primeiro dentro da casa, na família, os filhos olham meio que atravessado, dizendo, será que está acontecendo com a nossa mãe? O marido, a esposa, eles ficam admirados, porque há uma mudança, com certeza. Se nós nos ativermos ao estudo disciplinado, consciencioso da doutrina espírita, nós só temos a mudar. Nós aprenderemos a nos amar para melhor amar o próximo e assim juntos amarmos ao nosso Criador. A lição de hoje da oração no horto. O próprio Jesus, ainda que solicitasse a presença dos discípulos, orou sozinho. E naquele momento da oração dele, posto que os discípulos tinham adormecido, o Pai enviou um anjo consolador, que o amparou, fortaleceu naquele instante para que ele pudesse suportar todo o processo que adviria. E eu penso que assim também ocorre conosco. Quantas vezes no silêncio do nosso quarto, da nossa casa, nós oramos para o Pai. E aí, despido de todas as máscaras, de qualquer fantasia, de qualquer ilusão, nós expomos o nosso coração e mostramos ao Pai as chagas que nos ferem o coração. E falamos, Pai, é isso que eu estou passando nesse momento. Não peço que tire nada do que está me afligindo, mas peço, dá-me forças para conseguir superar esse instante supremo das dores pelas quais passamos. Dizem que as mais tocantes orações não são feitas nem na nossa casa, nem nos templos. Elas são feitas nos hospitais. Quando nós nos damos conta
realmente do quão pequenos somos, mas também temos a constatação do quão amados somos pela infinita sabedoria e magnanimidade do Pai. Essa lição, ela é tocante, tocante. E eu li, provavelmente eu me engasguei em alguns trechos, mas eu falo para vocês, se vocês tiverem o livro, leia esse capítulo 27. Leia, porque na verdade quando você lê, você passa um filtro, passa um filme na sua vida, das suas experiências, das suas dores, das suas dificuldades e também, graças a Deus, do aprendizado que fizemos nesta encarnação. E que essa encarnação seja aquela alavanca para que nós nos melhoremos. Que nós nos melhoremos mais e mais a cada dia, fortalecidos pelas palavras de Humberto de Campos, mas pelo exemplo de Jesus, pela vivência dos discípulos. E nós, que somos aqueles trabalhadores da última hora, possamos aprender com eles e caminhar equilibrados e harmonizados. Essa lição que eu entendi, mas você vai fazer a sua leitura e vai tirar as suas conclusões, não é verdade? Então, nesse momento, nós vamos encerrar pedindo. A gente sabe pedir, né? Mas também louvando, né? Louvando a Deus, graças a Deus, porque nós estamos juntos e temos essa oportunidade, através dessa tecnologia, de nos encontrarmos. E isso vai ficar aí no ar a hora que você quiser. Você acessa o canal Servir e Amar. E pode até indicar para outras pessoas que talvez estejam necessitando de uma palavra de conforto. E uma palavra de conforto nós podemos fazer juntos agora, nas vibrações. Vamos vibrar. Vibrar é enviar aquele melhor dos seus sentimentos, com muita força, com muita alegria, bem positivos, luzes para aqueles que estão mais necessitados do que nós. Assim, corações unidos, com a firme vontade de ajudar. Nós pedimos aos benfeitores espirituais, sob o comando de Jesus Cristo, que envolvam o planeta Terra agora numa onda de amor, de paz, de tranquilidade, de saúde. Em especial aquelas regiões que estão em conflito, que os governantes sejam tocados em seus corações pela necessidade da paz, para trazer um pouco de tranquilidade e serenidade aos seus governados. A todos os locais onde as intempéries estão causando desassossego. Senhor, que nós possamos entender e aceitar com resignação os fatos que não podem ser mudados, mas que uma luz se faça em nossas mentes para que possamos corrigir as falhas das nossas falhas que redundaram nesses flagelos do clima. Ampara, Senhor, todos aqueles que se encontram enfermos, onde quer que estejam, sejam nas ruas, nos leitos de suas casas, nos hospitais. Amparai a todos, Senhor. Cobri-o, Senhor, com o vosso manto sagrado. E a tudo isso nós damos graças, graças a Deus. E temos também que agradecer aos benfeitores espirituais que deem força, saúde, vitalidade, alegria e esperança aos mantenedores desse canal Servir e Amar,
para que ele possa levar luz, amor, serenidade, tranquilidade e equilíbrio a todos aqueles que acessarem este canal. E espero encontrá-los brevemente para mais uma reflexão desse livro maravilhoso que é Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que a paz do Mestre se faça em nossas vidas hoje e sempre.